que esse... Perfeito. Começando aqui a transmissão, tenho aqui comigo a deputada estadual Isolda Dantas, um prazer imenso. A gente estava conversando aqui antes de entrar no ar. Tudo bom, Isolda? Não vou nem te apresentar, vou passar a palavra para você, para o público já sentir a sua, enfim, você é contagiante. Tudo bem com você? Oi, Gustavo, tudo bem? Um prazer estar aqui conversando com você, muito bom. Os extremos se encontrando aí, né? As distâncias se encontrando. Eu estou aqui no Tucanistão, você conhece o Tucanistão? O estado de São Paulo, governado pelos tucanos há 30 anos. Mudar isso, né, gente? Tem que mudar, né? A alternância de poder é bom para a democracia. E você está no Rio Grande do Norte. Enfim, nós temos aí um governo progressista. Fala um pouquinho para a gente desse privilégio, né? De estar no Brasil hoje, num estado em que se tem um governo, né? Que agora dificuldades também, as dificuldades das relações também que vocês podem estar passando com relação ao governo central. Claro, claro. Boa noite, Gustavo. Boa noite a vocês que nos assistem aí pela telinha, né? Pois é, né, Gustavo? A gente aqui, na verdade, eu acho que o Rio Grande do Norte, ele foi um pouco, muito... ele seguiu um pouco do que foi o Nordeste, né? Nesse processo das eleições de 2018. Uma eleição muito difícil, né? Permeada de muitas dúvidas, de muita, né, fake news, informações muito complexas, né, e duvidosas, mas eu acho que o Nordeste, ele respondeu de uma forma diferenciada. É tão provável quando a gente olha os números, comparando o que foi a disputa presidencial, e também o que foi a disputa para os governadores, né? O Rio Grande do Norte, na verdade, é a primeira vez que o Rio Grande do Norte tem uma governadora de origem popular. Nós sempre tivemos governos, até já tiveram duas mulheres, todas parte de oligarquias, né? Que foi a Vilma de Faria, que era da oligarquia Maia, depois foi a Rosalba, que é a oligarquia Rosato, que inclusive governa hoje Mossoró. E, na verdade, a professora Fátima Bezerra, ela vem de origem muito popular. Fátima sempre foi professora, a clássica, né, história que teve que vir para a capital para estudar, e se transformou sindicalista e do Partido dos Trabalhadores, foi deputada estadual, foi deputada federal, foi senadora e, na verdade, abriu mão do mandato de Senado para ser candidata. Ela abriu mão naquele período dos 8 anos ou já... Dos 8 anos. Ela teria mais 4 anos. Né? Teria mais 4 anos, então foi... Teria mais 4 anos, isso. E foi uma campanha lindíssima, assim, feita com povo. Quem elegeu Fátima foi as cidades, as pequenas cidades. O Rio Grande do Norte é um estado pequeno, né? Tem 167 municípios, e foi uma campanha muito bonita. E um estado que estava numa situação deplorável, assim, imagina 4 folhas em atraso, só para você ter uma ideia. 4 folhas em atraso, um déficit fiscal gigante, dívida com os fornecedores, e Fátima era conhecedora dessa situação do Estado, e eu digo que ela é muito corajosa quando abriu mão do mandato de Senado para encarar esse desafio. E é isso que nós temos. Assim, então, o Rio Grande do Norte foi um pouco na leva do Nordeste, talvez tenha sido o último estado que tenha abolido as oligarquias, porque o Ceará já tinha deixado para trás, a Bahia também, o Maranhão também, o Piauí também, a Paraíba também. Então, o Rio Grande do Norte estava na lanterninha dessa conversa toda, e nas eleições de 2018 a gente conseguiu fazer isso. É fácil? Não é fácil pegar um estado tão desorganizado, um estado tão... ela fala assim, estava em escombros, e é verdade que estava em escombros, né? E para completar tudo vem a pandemia, então... Pois é, agora deixa eu só comentar com você, Isolda, que é o seguinte, o PT é um pouco especialista nisso, quer dizer, a mesma situação do Brasil, né? Com o período FHC, os governos Lula e Dilma, sobretudo os governos, primeiro governo Lula, né? Eu me lembro do dado de que no primeiro momento, de 1º de janeiro, os primeiros 3 meses do governo Lula, a desigualdade social tinha caído 11%. Acho que você sabe melhor até do que eu isso, porque você fez parte do governo, né? A gente vai falar disso. Mas e eu acho que o Brasil, Isolda, nesse momento, está ficando sob escombros também, vai precisar do PT para colocar a casa em ordem. Eu ia te perguntar o seguinte,
Eu não sou filiado ao PT, mas eu tenho clareza do que representa o PT para a sociedade brasileira. Na verdade, Gustavo, eu acho que o bom senso, não precisa ser filiado ao PT, não precisa ser militante de esquerda, não precisa ser uma Isolda que vive com a bandeira nas costas. Basta olhar os números. Eu vou dar um dado aqui do Rio Grande do Norte. Eu sou uma pessoa que sou filha de agricultor e sempre sonhei em estudar em Instituto Federal. E claro que eu tenho 46 anos e é claro que há 25 anos atrás só tinha 2 institutos federais, um em Mossoró e um em Natal. Com a passagem do governo do PT pela presidência, hoje nós temos 21 institutos federais no Rio Grande do Norte. 21, então 19 institutos federais foram construídos. 19! Você tem noção do que é a classe trabalhadora estudando no instituto? Aquela escola maravilhosa que os alunos não querem sair de dentro dela, que esse é o nosso sonho de escola, com complexo esportivo, com internet, com merenda de primeiríssima qualidade. Então, assim, não precisa ser do PT, e inclusive, não precisa nem ser de esquerda, basta você olhar os dados com seriedade, que você vai ver o que significa isso, né? Você olha os números da Petrobras, você olha as políticas para o meio rural, você olha o Minha Casa Minha Vida. Você tem uma ideia? Eu morei até meus 8 anos no rural. Eu não tinha luz elétrica. Hoje você não encontra nenhuma casa no Brasil que não tenha luz elétrica, isso na zona rural. Então, assim, é de uma mudança tão brutal. Basta ver o que é, inclusive, sairmos do mapa da pobreza, da extrema pobreza. Isso é muita coisa, gente. Para nós parece que não, porque, tudo bem, eu tenho vindo de origem popular, mas eu nunca passei necessidade, sempre tive casa, sempre tive comida, mas você tem pessoas que não tinham o que comer, não tinham onde morar, não tinha perspectiva de vida. Nós chegamos praticamente quase ao pleno emprego no Brasil. Hoje, eu estava, inclusive, assistindo uma aula com o Márcio Postman, ele dizendo do que significa agora, o que vai significar o desemprego no pós-pandemia. Então, isso que eu estou dizendo, nós temos que ter mais seriedade nas análises dos números e dos dados, para ver que, de fato, há uma implantação de um projeto de Brasil que não cabe todo mundo, né? Ou seja, cabem pouquíssimas pessoas. E quando a gente olha para o governo, os governos que foram do governo do PT, era um projeto que cabia todo mundo. E outra coisa, eu não sou daquelas que acham que nós não erramos. Nós erramos. Mas o que nós estamos pagando não é o que fizeram com o PT, não foi pelos erros, foi pelos acertos, entendeu? Eu fui eleita vereadora aqui em 2016, Gustavo, no momento que o PT mais estava... Todo dia o PT tinha 10 minutos no Jornal Nacional. Só não era para elogio, né? Então, assim, era um momento mais difícil, que a gente, às vezes, tinha receio até de usar a bandeira do PT, de usar a camisa do PT e ser agredido na padaria. Então, mas nós fizemos uma campanha aqui, dizendo, nós temos orgulho de ser do Partido dos Trabalhadores. E por quê? Por isso. Vamos aqui, Mossoró é uma cidade de 300 mil habitantes, uma cidade muito importante aqui, a segunda cidade do estado, fica entre as 2 capitais, e a gente só tinha uma universidade estadual. No governo Lula, a gente tinha uma escola superior de agricultura, de agronomia, que era só agronomia, tinha 3 cursos na época do governo Lula. Hoje nós temos uma universidade federal com 42 cursos de graduação. Então, assim, tem uma mudança na vida que não tem como esconder. Então, e por isso que a gente diz que é preciso, não basta ser do PT, precisa ser do PT para analisar, e não precisa ir muito longe para você perceber que nós temos que mudar o rumo do país. Eu costumo dizer, Gustavo, que para a gente sair da crise da pandemia, que não é uma crise só sanitária, é uma crise de sistema, né? Primeira coisa que a gente tem que sair é Bolsonaro. Se a gente não tirar Bolsonaro, nós não sairemos nem da crise do coronavírus, nós não sairemos nem da crise do desemprego, nem no desastre que o Brasil está, de jeito nenhum. Então, porque era uma crise sistêmica, né? E a pandemia veio para mostrar isso, para mostrar o racismo, para mostrar como nós mulheres somos fundamentais, para mostrar que o Estado é fundamental, o SUS é fundamental. Então,
Não é uma crise só Gente, sanitária. Isolda, dá licença, vocês já viram como é que vai ser essa live. Eu falo muito, se você deixar, eu tomo conta da sua live e fico conversando. Não, eu tô dizendo porque você é maravilhosa. Olha só, deixa eu passar aqui. Inclusive, a Isolda tem todo um set de vídeo assim que eu fiquei até humilhado. Eu falei, nossa, mas a iluminação, tudo lindo. Porque ela disse que tem uma assessoria muito competente. Inclusive, eu quero dar, enfim, elogiar a tua assessoria, você, todo mundo. Olha só, Cica Rodrigues, boa noite. Aqui os nossos comentários, estamos ao vivo no YouTube e também no Facebook. Sônia Afonso, boa noite, Conde. Olha, eu estou aqui, olha aqui outra vez, direto da City. Gláucia Fracaro, nossa amiga. Gláucia, um beijo para você, noite. Linda. Grande Isolda. A Gláucia disse que vai morar em Mossoró, só para ficar pedindo você aí. Se bobear, eu vou também, porque eu mais do que esse tucanistão. Maria do Céu Medeiros, boa noite, Currais Novos, Rio Grande do Norte. Ai, que linda. Olha só, Francinilda Costa, e minha governadora. Muito legal aqui. Socorro Gondim Teixeira, boa noite, Conde Isolda. Beijos de Natal. Depois de Tristeza Isolda, vem aí Condão e Isolda, que é a nossa. Olha só, muito legal. É o seguinte, temos muitos assuntos. Sabe o que eu estava lembrando, Isolda, falando dos governos do PT e dessa coisa que é técnica, né? Saber como que deu certo. Com erros, evidentemente, mas que saudade de errar daquele jeito. E não ser uma coisa como nós estamos vendo. Os críticos do PT, os antipetistas, dizem assim, o Lula deu sorte. Não sei o que, commodities e tudo mais. E agora a gente vê o Bolsonaro dando azar. Quer dizer, tem peste, tem praga, tem tudo que você imaginar. Então vamos botar alguém com terremoto, né? Vamos botar alguém com sorte de novo na presidência? Isolda, comenta esse meu desabafo. Não, o que eu acho, na verdade, olha, eu sou eu comecei a fazer política muito cedinho, assim. Eu comecei a 13 anos de idade, eu já estava com a bandeira do PT na vida, né? Então, assim, eu aprendi muito cedo que a política, ela é a única ferramenta capaz de mudar a vida das pessoas. Não tem outra, né? Então, eu costumo muito, gosto muito de citar exemplos práticos para as pessoas. Então, se tem uma condução do Estado, o Estado como ente, né, boa, a nossa vida melhora o emprego, melhora a educação, melhora a saúde. Se a gente tem uma condição desastrosa, óbvio que a nossa vida vai ficar ruim. Então, eu costumo muito dizer eu trabalho muito gosto muito de me encontrar com mulheres rurais, eu digo, olha, se a política está ruim, o centro de saúde fica ruim, né? A unidade de saúde, o lixo não passa, não sei o quê. Então, a política é a única coisa que tem a única coisa que tem para mudar a vida das pessoas é exatamente a política. Então, quando as pessoas dizem, porque Bolsonaro deu sorte, porque o Bolsonaro deu azar e Lula deu sorte. Não é nada disso. Nós estamos falando de projeto político, nós estamos falando de prioridade, nós estamos falando qual é o sentido, né? De ter sentido da existência no governo. É claro que eu sei que o Bolsonaro não é aquele bobalhão, aquele espertalhão que não sabe botar uma máscara. Claro que não é. O cara, ele tem um projeto, né, de país que não cabe a gente. Por exemplo, quando todo mundo fica falando que Damares, quando vai fazer uma maldade, chama Damares. Eu não concordo com isso. A Damares não é a boba da corte. Quando ela diz que nós, mulheres, temos que voltar para casa, isso é completamente em sintonia com o que o presidente pensa, com o projeto do presidente. Porque, vamos lá, a política do Guedes não cabe todo mundo. A política do Guedes é para banqueiro, para empresário, porque empresa pequena dá prejuízo, tem que investir em empresa grande. Então, se não vai ter emprego para todo mundo, as mulheres têm que voltar para casa. Então, tem tudo a ver o que Damares está dizendo com o que é a política econômica do governo Bolsonaro, né? Se ela naquela fatídica reunião dos ministros, né? E eu tive a capacidade de assistir as 2 horas de reunião, a fala de Damares era assim, eu estou falando de valores, né? E é disso que ela está falando, é de valores que nós mulheres temos que ficar em casa, que nós mulheres temos que... o nosso papel na sociedade é criar, que o nosso papel não é intervir na política, não é ser liderança. Então,
existe um projeto político de Bolsonaro que é Estado mínimo, e existe um projeto diferente do PT, completamente oposto. Qual é o projeto do PT? Economia nacional forte, um Estado forte, garantia de direitos. Então, isso são antagônicos, porque a gente sabe que quando você investe na economia nacional, você gera emprego, quando você gera emprego, você tem um conjunto de circulação da economia e tem umas outras coisas que para nós é muito importante, como, por exemplo, a política de salário mínimo. Não há nenhuma outra ferramenta tão importante de distribuição de renda do que o salário mínimo. Porque quando você fortalece o salário mínimo, você está distribuindo, né, a riqueza do país. Então, na verdade, o que nós temos não é sorte nem azar, o que nós temos são divergências profundas de projeto de política, de projeto de nação. O projeto do Lula e da Dilma era de autonomia e soberania do Brasil. O Bolsonaro é o contrário, é de subserviência aos americanos. Eu lembro, quando nós fizemos a campanha contra a ALCA, e qual foi a vitória que nós tivemos na campanha contra a ALCA? Foi não a entrega da base de Alcântara e o Brasil não entrar na ALCA. E tinha tudo a ver com a decisão do governo Lula não entrar na ALCA, porque passara do livre comércio das Américas, porque isso custou de forma positiva a nossa soberania. Imagine se a ALCA tivesse sido implementada, como estaria hoje em relação aos transgênicos, em relação às patentes, em relação ao conjunto de coisas que a gente estava lidando hoje. Então, o que na verdade existe são projetos completamente antagônicos. Perfeitamente, que alívio conversar com você. Está todo mundo aqui tendo o mesmo alívio, a mesma percepção que eu. É importante essa clareza de falar que 19, né, institutos de educação foram construídos aí no Rio Grande do Norte, a diferença, a tua experiência pessoal, luz elétrica. Então, eu acho que o que a gente tem, né, assim, é o contraste. Bolsonaro mostra, né, o golpe mostra, Temer já mostrava, Temer já mostrou quanto a sociedade brasileira perdeu com a saída do PT dessa organização, dessa governança, o quanto todos perdemos, de todos. Você tem algumas discrepâncias, porque os bilionários acabam lucrando com o horror e o terror que graçam a sociedade. Deixa eu apresentar você para o nosso público aqui. Finalmente chegou o momento, então, de eu dizer aqui, ó, todo mundo te conhece, as pessoas te conhecem, tem muita gente aqui do Rio Grande do Norte assistindo. Estou muito feliz com isso também. Olha só, ela foi coordenadora, Isolda Dantas, de projetos da Diretoria de Políticas para as Mulheres no Ministério do Desenvolvimento Agrário, nos governos Lula e Dilma, e vereadora em Mossoró. Ela é socióloga, mestre em Gênero e Gestão Pública. Junto com Andréa Buto, tem vários livros publicados sobre mulheres no campo. Eu quero falar um pouquinho sobre essa sua relação com a luta das mulheres. Notadamente, você é uma das pessoas que mais proeminentes nessa luta no país, trabalhou diretamente com isso, com as mulheres camponesas, as mulheres do campo. Você se referiu às mulheres rurais, né? Achei tão bonito esse termo, né? Mulheres rurais. Fala um pouquinho para a gente disso, a importância que é e da luta que você trava aí no Rio Grande do Norte para poder fazer valer o direito da mulher do teu estado. Pois é, primeiro eu sou feminista, assim, com muito orgulho. Eu só olho o mundo através da lente lilás, né? Como a gente diz assim. É que, na verdade, você vai criando Porque feminismo, ele não é uma teoria, né? Ele é uma prática, ele é parte de um projeto de transformação. Eu sou socialista e internacionalista, então, assim, nesse meu projeto de sociedade, necessariamente o feminismo, ele é estratégico, né? Não é possível a gente transformar a sociedade se o feminismo não for parte disso. Então, esse encontro com as mulheres rurais, eu sou socióloga, né, pela Universidade aqui do Estado do Rio Grande do Norte, e quando eu terminei a universidade, eu fui contratada por uma ONG e eu fiz um trabalho com mulheres rurais, e uma perspectiva não era de que nós íamos para o campo para levar as iluminadas que levavam o feminismo para as mulheres, muito pelo contrário, né? A gente ia numa perspectiva híbrida, né? De construir de contribuição como ONG, mas também de contribuição como feminista e como construção de movimento. Então, muitas vezes, as mulheres, muitas vezes não,
eu era muito jovem, então elas me ensinavam. Eu digo em vários lugares, Gustavo, que se eu tenho muita força hoje, muita energia, foram as mulheres rurais que me ensinaram. Assim, eu tenho muito respeito e orgulho, e eu aprendo com elas, assim, todas as vezes que eu encontro. Então, como eu trabalhava no Centro Feminista 8 de Março, e sou militante da Marcha Mundial das Mulheres, então o trabalho nosso era com mulheres rurais e também com jovens de periferia. Quando o governo Lula ganhou, nós desenvolvemos, já foi no final do governo Lula que eu fui convidada por conta do movimento para ser parte da Diretoria de Política para as Mulheres no MDA, e para mim foi muito desafiador, assim, porque era a primeira experiência de gestão. Eu sempre fui militante político muito ativa, né? Eu sempre fui muito atrevida, sabe, assim, essa coisa assim de não ter medo, né? Inventar polícia, não sei o que, ocupar terra, essas coisas assim, né? E isso para mim sempre me deu muita força, eu tenho muita energia, né? Quem me conhece sabe, assim, que eu sou... Mas, assim, quando foi para ir para o governo, para mim era muito desafiador, porque primeiro você tinha que transformar o que era a pauta das mulheres em política pública. E você não tem uma perspectiva de ser governo, estabelecer diálogo, né? Perceber os desafios que estão postos. Então, a minha experiência no governo Lula e do governo Dilma foi muito importante para a minha trajetória, inclusive hoje. Então, lá na diretoria, eu coordenava um programa que eu acho encantador, que é o Programa Nacional de Documentação da Trabalhadora Rural. Isso, para nós da cidade, parece muito comum, assim, mas o que significa isso? Significa que no rural, as mulheres, principalmente naquela época, têm muita dificuldade de ter documento, porque como as mulheres, elas não são vistas como atores econômicos, como agentes econômicos, nem pessoas que produzem, né? Então, para quê? Para que ter documento? Se o recurso estava lá, primeiro e o homem, primeiro a facilidade de ir na cidade. Então, esse programa de documentação, ele ia até as mulheres, a gente tinha equipe em cada cidade, em cada estado, e tem uma experiência que eu sempre costumo contar, que é de uma senhora de 74 anos, que no mutirão, Gustavo, ela não tinha registro, ela fez o registro, fez a identidade, fez a carteira de trabalho e deu entrada na aposentadoria. Ou seja, aquela mulher, ela não existia perante o Estado. Então, muitas mulheres, não eram poucas, muitas. Você tem uma ideia, o governo Fátima implementou esse mutirão aqui, no primeiro ano, agora, 2020, tá, gente? Primeiro ano desse programa aqui no governo Fátima, que ela reeditou e fez aqui no governo dela, 3 mil mulheres foram atendidas, ou seja, 3 mil mulheres precisam ser atendidas com documento. Então, eu tive muito orgulho de ser parte disso, de dialogar, eu tive o privilégio de dialogar com a pauta da Marcha das Margaridas, com as companheiras da Via Campesina, com as companheiras da FETRAF, que são mulheres organizadas nos seus movimentos, movimentos do campo, que dialogam com a pauta das mulheres. Então, foi um aprendizado de gestora, assim, né? Você sabe, olha, o que você dizia lá no movimento, você tem que agora fazer valer e transformar em política pública. Então, a gente tinha desde o programa de documentação, como tinha crédito, como tinha assistência técnica, como tinha várias políticas que a gente dizia que era o caminhozinho, e a gente tratava as mulheres como produtoras rurais, porque elas produzem, né? Elas produzem muito, então, e muitas vezes é só a figura masculina que aparece, mas elas estão lá. Eu não quero te interromper, porque é bom te ouvir, e eu me emocionei aqui quando você falou dessa documentação, né? É muito emocionante ouvir isso, e passar por isso deve ter sido uma coisa espetacular. Lembro do Lula, o Lula dizendo, né, dos catadores de papel, né? Ele se emociona com... É o choro bom, né? Não é esse choro covarde desses bandidos que são presos. Me arrepiei agora, viu? Eu fico arrepiado também. Eu estou aqui emocionado com o teu depoimento. E aí, antes de eu te fazer mais umas questões nesse sentido, quer dizer, o governo Lula, você foi para o governo já em 2003? Não, eu fui no segundo, eu fui em 2010. Foi em 2010. 2010. Eu fui no finalzinho do governo Lula e fiquei o governo Dilma inteiro. Perfeitamente. O primeiro governo Dilma, o segundo eu já voltei.
Perfeitamente. Agora, o que eu queria trazer, assim, antes de até trazer umas questões específicas de, por exemplo, como você conseguiu organizar, vocês conseguiram organizar essa formalização, né, institucionalização dos documentos das mulheres do campo que não tinham documento, como você falou da senhora de 74 anos e tal, como um registro, né, bastante eloquente, mas a mulher teve um papel fundamental nos governos Lula. O ministério era povoado, o governo era povoado, e a mulher tem um jeito diferente. Eu falo isso sempre nas minhas lives, porque eu tenho experiência, sou professor, sei como é que é o comportamento, como é que é a psicologia, a diferença que tem no trato, né? Enfim, com questões, mesmo teóricas, de escrita e tudo mais. As mulheres têm, digamos, uma competência que nós não temos. E aí eu queria que você dissesse isso para a gente, que o papel e tudo isso foi devastado já com o golpe do Michel Temer e do PSDB. Imediatamente, eu me lembro, o ministério que o Temer montou no pós-golpe, naquele golpe, acho que não tinha uma mulher, eram só homens brancos e velhos. Então, queria que você falasse isso, quer dizer, essa experiência e da força do retorno, porque vocês vão voltar, espero, né? Na verdade, o que desmontou no governo Temer, desmontou o Ministério das Mulheres, desmontou o Ministério do Desenvolvimento Agrário, vários ministérios que para a gente era muito importante do ponto de vista da construção de uma nação, foram desmontados. E não é à toa, né? Foram desmontados exatamente porque eram ministérios que faziam essa mudança principalmente o Ministério das Mulheres, né? Que se perdeu e agora, para completar, virou o Ministério da Família, ou seja, se você não tem família, você não tem política para você, né? Então, é aquela coisa mais absurda do mundo, que seja que o nosso lugar de mulher é na família, né? Eu acho que as famílias, elas merecem ter todo o que necessariamente tem que ter. Agora, não pode ser... nós não podemos enquadrar que todo indivíduo, seja homem ou seja mulher, tenha que estar constituído dentro dessa família, e não é uma família de diversidade, né? É uma família, um homem, a mulher e filhos. Você não pode nem ter mulher com mulher, nem pode ter homem com homem, nem pode não ter filho. Então, assim, é um padrão do que o capitalismo quer que produza, né? Então, assim, é lamentável isso. E tem uma coisa, Gustavo, eu estava lendo esses dias, e agora me falhou a memória, estou cansada. Tem um artigo que é sobre a condução das mulheres na crise, na pandemia. E ele faz, eu até mandei para a governadora, ela faz uma análise dos países que têm mulheres no comando e como que a lógica da condução é diferenciada, né? E aí, na verdade, como eu sou socióloga, eu fico sempre perguntando, mas por que será, né? Quais são os elementos? É claro que o que eu vou dizer aqui, principalmente Glaucia, eu estou até, não posso nem falar disso, que ela é doutora nesse negócio, né? De que, por exemplo, nós mulheres somos socializadas de um jeito diferente do que os homens, né? Nós somos socializadas para o cuidado, para a sensibilidade, para essa coisa toda, né, do mundo, sempre a dicotomia do mundo público, do mundo privado, do produtivo, do reprodutivo. Então, nós somos socializados de uma forma diferenciada. É claro que na hora que a gente assume um papel de comando, a gente passa tem a coletividade de um governo, mas o comando acaba sendo muito de quem está na gestão. Então, é lógico que nesse momento que necessita de muita atenção, né, de muito cuidado, de muita política que acolha as pessoas, pela lógica de socialização, isso acaba sendo muito forte quando você tem uma mulher que conduz, né? E eu sou de uma... Eu queria te interromper, querida, mas só para te dar um dado, as melhores gestões de combate à pandemia são de mulheres. É desse artigo que eu estou falando, né? Exatamente. Como que tem um artigo que compara as mulheres que são gestoras nesse período de pandemia. E nesse sentido, eu sou do ponto de vista... Teve um período, quando eu tinha tempo de estudar mais, eu estudei muito economia feminista, né? E tem eu tenho uma concepção de que o trabalho do cuidado e o trabalho doméstico, na verdade, ele sustenta a vida, né? Porque a gente pode olhar
que quando a gente, em tempos normais, quando a gente sai de casa, a gente sempre usa o trabalho das mulheres. Ou a roupa que foi lavada, ou a comida, ou o cuidar do seu filho. Então, acaba que esse trabalho do cuidado, do doméstico, que ele é invisível, ele sustenta a vida, né? Então, no momento quando uma mulher assume um posto de gestão, isso também essa marca, né, ela acaba sendo transferida também para isso. Então, eu considero que essas questões das mulheres serem gestoras, eu acho que são muito importantes, agora com destaque, sabe? Para mim, tem que ser uma mulher que tem uma perspectiva de esquerda. Eu não sou aquela assim, não, porque é mulher, vamos bater palma e lindo, e aquela onda, vamos ter mais mulher na política. Não, não. Porque eu digo isso porque eu tenho um exemplo próprio aqui. Nós temos uma prefeita que é mulher, e por isso eu sei dos desmandos que está sendo feito aqui. Então, tem que ser mulher, claro. Eu acho que é muito importante, porque você vai desconfigurando essa ideia de que o mundo público que o mundo da política é o mundo dos homens, mas tem um passo que tem que ser dado a mais, que é o passo do projeto político, né? Não adianta só ser mulher, não. Você tem que ter um projeto político de transformação, de alteração da desigualdade, né, que nós mulheres vivemos, o que é o combate à violência, o que é ter política que, de fato, na prática, possa alterar as condições de desigualdade das mulheres. Então, eu acho que essa ideia de gestão das mulheres, eu acho que é importante quando tem uma perspectiva, sim, eu acho que você tem toda a razão, mas eu acho que por uma questão de percentual, digamos assim, das gestões bem-sucedidas, estava sendo tão bom ver mulheres nas posições de comando, né? Era mais... Isso não deixa de ser importante, né? Para quem é homem de esquerda, porque homem também tem essa coisa marcada, quer dizer, homem branco, né? Eu como, digamos, eu sinto vergonha dessa posição e luto para que ela seja, digamos, que você tenha como é que se diz? Minimizar os danos, né? Sobretudo também a população negra, mulheres negras e homens negros também. Não, quando a gente vai abrir os números, Gustavo, a gente vê, por exemplo, nós mulheres hoje ganhamos 75% do salário dos homens. E quando a gente olha, mulher e negra, esse percentual vai lá para muito mais baixo. Então, as mulheres negras, os homens brancos ganham menos do que bem menos. Quando você aplica isso nas mulheres negras, esse percentual despenca, porque a raça, a classe e o gênero se misturam. Elas são geradoras e reprodutoras das desigualdades. Então, é claro que uma mulher negra de classe trabalhadora, imagina, é o entrelaço da desigualdade, que por isso que a gente, quando olha o mapa, as mulheres negras estão numa situação de muita pobreza, né? Porque isso se entrelaça. Isolda Dantas, vamos fazer uma rodada aqui de leitura do bate-papo, que o pessoal está aqui elogiando, comentando, perguntando. Vamos lá. Ana Paula Martins de Moraes, não basta ser mulher, precisa ter uma visão de vida melhor para as mulheres. O projeto político precisa ser inclusivo. Olha que bacana aqui, José Nicélio da Silva, mulheres na política, mas de projeto político popular. Olha que legal. A esquerda, desde o primeiro voto, só aprender com Isolda e Luísa Bortes, grande fotógrafa aqui de São Paulo, querida. Heloísa, eu estava conversando com um amigo há pouco, antes de entrar na live, eu dizendo que um dia eu vou ser fotógrafa, cara. Eu sou muito apaixonada pela fotografia. Aí, Heloísa, vou fazer um link aí com a Isolda Dantas. Depois eu passo os contatos para vocês aí mutuamente. Lopes, prefeita de Mossoró, fato. Ana Paula de Moraes aqui mais uma vez, acredito que tem muito a ver com o trabalho dos cuidados ao qual somos educadas a exercer. É isso que a Isolda disse aqui. Clarice Nunes curtindo aqui, adora sua vibe, Conde. Olha só, Gisela Aguiar, mulher sábia e poderosa. E a Cláudia, quando você estava falando e até citou ela colocou aqui, perfeita, né? Que você estava dizendo assim, puxa, quem entende é a historiadora Glaucia Fracaro, que está aqui assistindo a gente. Isolda Dantas, eu queria que você falasse agora para a gente sobre... A gente está vendo a catástrofe política absolutamente estabelecida aí com o governo Bolsonaro, como você bem disse, se tirar Bolsonaro, é uma coisa que eu venho dizendo também, você não vai conseguir combater a pandemia, a gente só vai afundar cada vez mais nesse processo. Lamentavelmente, o Brasil virou epicentro global
da pandemia de coronavírus, e é uma coisa assustadora. E eles não conseguem nem levar o benefício, né, de R$ 600, porque eles não têm expertise, eles são muito incompetentes para poder fazer o dinheiro chegar à pessoa. Eu vi uma entrevista da Tereza Campelo há um tempo atrás, que coordenou o Bolsa Família, quer dizer, o Bolsa Família tem um cadastro das pessoas pelo Brasil. Eles não estão usando esse cadastro? Como é que vocês fizeram para chegar nas mulheres rurais no momento que você teve no governo Dilma trabalhando nesse sentido? A gente fazia, Gustavo, a que a gente chamava de busca ativa, né? Porque um Estado, quando ele quer, eu costumo, quem me escuta falar, sabe, o Estado tem que ajudar quem precisa dele, né? Então, no momento que quando começou o Brasil Sem Miséria, que foi um programa que a Tereza coordenou brilhantemente na época que eu estava no governo, e foi, inclusive, esse programa, um dos que foi muito importante para o Brasil sair do mapa da fome. O que o Estado fez? O Estado foi atrás das pessoas, porque você imagina o que é alguém que mora num assentamento rural, que não tem água, não tem transporte, tem todas as dificuldades que você possa imaginar. Como é que alguém vai conseguir alcançar o Estado? Aquela pessoa vai continuar na pobreza. Então, o que o Brasil Sem Miséria fez? Busca ativa. Então, os órgãos que faziam parte do Brasil Sem Miséria iam lá buscar aquela pessoa pelo braço, entendeu? E tem que ir mesmo, porque ela vai ter muita dificuldade. Imagina, vir para Mossoró. Primeiro tem que ter dinheiro para pagar o carro para vir, né? Porque não tem transporte. Então, a realidade, a banda toca de outro jeito, né? Estrada com muita dificuldade, aí vem para Mossoró e vai para onde? Quem é que vai dar essa informação a ela que ela tem que vir e para onde ela vai? Tem que trazer que documento, se só tem um registro e precisa do CPF. Então, assim, o programa de documentação foi um grande aliado do Brasil Sem Miséria no Busca Ativa. Porque como o mutirão ia até a comunidade rural, então você pegava aquela mulher e já fazia com que ela tivesse acesso ao CAD único e, necessariamente, ao Bolsa Família, se os critérios fossem adequados. Então, o que o governo, na época que a Tereza coordenava, que era o Ministério da Ciência Social, era isso, era ir atrás das pessoas, era ir atrás de quem precisa ser atrás, de quem precisa receber a política. Então, por exemplo, o Luz para Todos. As pessoas que faziam assistência técnica iam até aquela casa que não tinha energia, chegava, vamos fazer aqui o cadastro, solicite aqui para você. Então, essa é a diferença. É o Estado ir atrás daquele cidadão, porque sabe que se aquela pessoa tiver energia, sabe, se aquela pessoa tiver acesso ao Bolsa Família, que era um direito, ela vai ter mais qualidade de vida, ela vai ter mais saúde, os seus filhos vão ter acesso à educação. Então, é a ideia de olhar, Gustavo, de um Estado para cuidar das pessoas. Eu acho que isso simboliza a história. É o Estado cuidar, se é para cuidar, vamos atrás das pessoas, as que precisam ser cuidadas e trazer pelo braço. Então, a busca ativa foi a grande ferramenta que, na época, o governo utilizou. Isolda, é por isso que eu acho, às vezes eu simulo, faço uma espécie de devaneio e imagino assim, se nessa pandemia nós tivéssemos um governo real, né, em operação, um governo do PT, para ser mais preciso, nós estaríamos tendo, acho que, imenso sucesso no combate a essa questão, porque é um combate que precisa de muita informação e precisa desse conceito ativo que você destacou. Porque o que nós estamos vendo hoje no Brasil, e aí eu quero passar essa questão para você, as pessoas, elas estão quebrando a quarentena que nem existe mais, estão indo para as ruas, estão pegando ônibus lotados, estão indo para os shoppings populares, a gente vê aglomerações e a gente vê médicos, enfermeiros e profissionais de saúde desesperados com essas imagens, porque eles estão dentro das UTIs, vendo que está tudo lotado. Hoje eu conversei com o vereador de Campinas, o Pedro Tourinho, que é médico sanitarista. Então, ele está 100% ocupado.
E você tem toda uma conjuntura ali populacional que favorece que você tenha uma catástrofe agora, justamente quando o vírus começa a se interiorizar também. Eu quero saber da experiência do Rio Grande do Norte, sabendo da sua luta, quer dizer, desse empenho, dessa expertise que você tem, como é que está sendo aí o combate à Covid-19, a despeito daquilo que o governo federal vem prejudicando o Brasil inteiro faz tempo? Olha, Gustavo, eu não tenho dúvida que se tivesse um governo que pensasse nas pessoas, primeiro, não teria procurado uma briga com a China. Primeira coisa. Segundo, não teria desafiado a ciência. Teria acreditado na ciência. Terceiro, como a ciência estava dizendo que a única forma que nós tínhamos de controle da pandemia era isolamento social, não teria sido o primeiro a quebrar o isolamento social e, não só isso, potencializar de que o isolamento social não era adequado. E, por último, enfrentar os governadores. Nós, do Nordeste, sofremos muito com essa política, porque o governo federal enfrentou os governadores do Nordeste. Vocês têm uma ideia? Se não fosse a expertise dos governadores do Nordeste de ter constituído uma ferramenta fundamental, que foi o Consórcio Nordeste, hoje eu não sei como nós estaríamos, inclusive, nas condições de enfrentar politicamente o governo federal. Então, o Consórcio do Nordeste é uma grande ferramenta política e uma ferramenta de gestão, tanto do ponto de vista de economia de recursos, como do ponto de vista de articulação política, que isso é muito importante. Então, se nós tivéssemos um presidente que tivesse dito, eu preciso dar um comando, eu preciso coordenar isso aqui. Nós estamos sem ministro da Saúde. Já passaram 2. Em tempos de pandemia, não é em tempos normais. Você tem noção do que é isso? A pasta mais importante que poderia estar dando comando, nós tivemos troca de 2 ministros. Estamos com um agora que não sabe, que inclusive Mossoró, nós estamos nos preparando para as... Deixa eu só fazer um comentário, quer dizer, é um soco, né? Porque mesmo numa situação normal, você ficar sem ministro da Saúde, num país como o Brasil... Meu Deus, a imprensa não ia perdoar jamais se fosse o governo do PT. E agora, numa situação dessa, não tem. E você imagine que se o ministro da Saúde dissesse que Mossoró podia ter Olimpíadas de Inverno, porque se nós estamos no Polo Norte... Aquela história, francamente, só você mesmo para lembrar com esse brilho todo que você tem. O Pazuello, né? O Pazuello de não, porque o Nordeste fica mais... que Bolsonaro virou meme, né? Porque a turma fez se preparando para as Olimpíadas de Inverno 2026 e a gente começou a tirar onda. Então, os meninos pegavam aquelas coisas que montam roupa, a gente com roupa de inverno, negócio assim. Você se diverte, né? É uma situação dramática, porque é uma situação que, assim, eles não sabem o que falar e falam qualquer coisa. Não, gente, é inadmissível. Hoje eu estava olhando, ele dizendo que até estava, perdi aqui, mas era tipo assim, o quanto que o investimento foi isso, eles têm muitos recursos para investir, mas pela incompetência não conseguem repassar para os estados e municípios. Olha que louco, né? Então, aqui no Rio Grande do Norte, quem foi que a primeira coisa que a governadora fez? Primeiro, no final de janeiro, a gente já tem um plano de contingência, né, da pandemia. E uma das coisas que a governadora fez aqui foi constituir um comitê científico, que é quem orienta as ações do governo. Né? Mas é presidido pelo Nicoleles, não é? Não, Nicoleles é do Nordeste, do consórcio. Existe um comitê científico do Nordeste e no Rio Grande do Norte existe um comitê científico do Rio Grande do Norte, né? Com os cientistas das universidades aqui do Rio Grande do Norte. Então, você imagina o que é. A decisão da governadora, ela é baseada na ciência e não podia ser diferente, né? E numa situação, Gustavo, de que a situação do Rio Grande do Norte em relação à saúde antes da pandemia era catastrófica. Assim, tudo aquilo que a gente dizia do SUS, de defesa do SUS, que o SUS é fundamental para salvar vidas, aqui estava numa situação, você imagina aqui em Mossoró, tinha uns leitos de UTI, 20 leitos de UTI, que fazia mais de 6 anos que estava para ser reaberto e não era reaberto. A governadora abriu para a pandemia. Então, o que a governadora tem feito? Primeiro, tem feito um diálogo muito intenso com todos os setores, inclusive com o setor da economia. Já foi contratado mais de 1.500 profissionais de saúde
já foram abertos mais de 350 leitos, né, de clínicos e grande parte disso de UTI. Então, numa situação de muita dificuldade financeira. Agora, nós aqui temos comando. Nós temos comando. A governadora fez um programa que é Pacto pela Vida, que ela se articula com o prefeito. O prefeito sendo aliado ou não dela, isso não importa. O que importa é que nós sabemos que os decretos de fechamento de comércio, parte é do governo do estado, parte obrigatoriamente é do município. Mas a governadora se desafiou a se unir com os prefeitos. Então, onde foi preciso fazer lockdown, fez lockdown. Onde foi preciso fazer blitz, fez blitz. Onde foi preciso fazer mutirão de testagem, fez. Então, assim, essa é a diferença de você ter um comando, de você dizer assim, olha, vamos fazer assim, o plano é esse, e vamos convencer os prefeitos, porque era isso que o governo federal devia ter feito. Vamos fazer um plano e vamos chamar os governadores para fazer junto. Não, ele foi enfrentar os governadores, o governador fazia. Você tem uma ideia, já termino com essa informação, o consórcio comprou os respiradores e o governo federal confiscou. Só para você ter uma ideia do que aconteceu. Então, assim, é um negócio... Não tem uma política nacional. O que está sendo feito são os servidores da saúde tentando fazer alguma coisa lá no Ministério da Saúde, mas uma política de saber como é que o governo federal está enfrentando o Covid. Você não sabe dizer. Você não sabe dizer. Só com o presidente saindo e quebrando o isolamento social. Mas, então, assim, agora é muito difícil. Nós estamos aqui no Rio Grande do Norte, a gente ainda não chegou no pico, e isso é importante, porque a gente está empurrando a curva. Essa curva nossa era para ter acontecido no final de março, início de abril. A gente já está chegando final de junho, e ainda, felizmente, a gente não alcançou o pico. Significa que a gente está empurrando a curva e salvando mais vidas. Perfeitamente, Isolda Dantas. É que sabe que eu acho que a gente precisa de um programa agora, Luiz para todos, viu, Isolda? Luiz Inácio Lula da Silva para todos, que só isso vai ter jeito agora para salvar o Brasil. Vamos fazer mais uma rodada aqui de leitura dos nossos internautas. Cecilda Minteiro, a governadora é uma heroína. Uma heroína. Fátima ela é uma máquina. Ela é uma máquina, eu vejo uma... Eu sou muito admiradora dela. Olha, gente, é impressionante. Às vezes eu sou muito, eu digo, sou muito WhatsApp, né? Eu uso muito WhatsApp, eu uso muito. As meninas que não sabem como é que eu acompanho todos os grupos, mas eu acompanho mesmo. Aí eu vou dormir, eu sempre durmo muito tarde. Todas as vezes que eu vou dormir, ela tá lá acordada. Aí eu digo, tu não vai dormir, não, é 2 horas da manhã. É impressionante. Não tem sábado, não tem domingo, não tem nada. Ela é... Como é que você quer que esse governo, que é um Weintraub da vida, né, que foge de medo para não ser preso, eles não sabem nem escrever, não sabem nem postar. Fica aí pro Banco Mundial, olha que coisa. Meu Deus, olha só, o Máximo Emanuel dizendo, foram quase 400 leitos abertos. A governadora está conseguindo algo que era impensável há poucos meses atrás. Trabalho que merece ser reconhecido. O PT faz o que é impensável. Quem disse quem diria que a gente ia pagar a dívida externa? Quem diria que a gente ia emprestar dinheiro para o FMI? Quem diria que a gente ia descobrir petróleo? Eu era criança e escutava a voz do Brasil, sempre dizia. Aí quando eu fui crescer, eu falei, nós nunca vamos pagar essa dívida, nós nunca vamos pagar essa dívida. Quem que faz a transposição de São Francisco? Quer dizer, é por isso que o pessoal fica assustado com o PT, né? Porque tem expertise, tem vontade, tem gana de fazer as coisas. Agora a gente está no bloco final, pô, tão bom conversar com vocês, Oda. Nossa, já passou rápido demais. Para com isso, como passou rápido, o pessoal está encantado aqui, eu também estou encantado. Vamos repetir essa dose, hein? A gente precisa vamos sim. Mais vezes. E eu queria fechar com você falando do São João. Hoje é dia de São João. Né? Ai, você acha que eu tô com essa roupa assim por quê, Gustavo? Por que você está com essa roupa, Iso? E vendo matérias, tá lindíssima, né? Aliás, esse figurino, né? Eu vi uma imagem com o Padre Cícero de máscara. E aí você tem o São João para o Nordeste, é importantíssimo para a economia. Você não tem noção da nossa tristeza, não, amigo. Mas é uma tristeza que, conhecendo vocês, é uma tristeza responsável, né? Mas é claro, você acha...
Ontem, era dia de acender a fogueira, de comer milho cozinhado. Você tem, lógico que o decreto é não fazer fogueira, né? Então, por exemplo, a única coisa que eu fiz ontem foi ligar para meu pai, porque se fosse em tempos normais, eu estava lá no sítio com ele, com a fogueira enorme, com meu filho, com minha sobrinha, soltando fogos de artifício, que não tenha barulho por conta dos animais, tem que ser só aqueles que faz cores, né? Mas então, e vou te contar uma coisa, criatura. Estou bem nordestina agora, né? Pode ficar nordestina à vontade, viu, querido? Aqui em Mossoró, nós temos Mossoró Cidade Junina. Eu vou te contar uma coisa, dá tempo, né? Dá. Aqui tem uma coisa que, se a gente tivesse em tempos normais, o nosso São João começa dia 1º de junho e vai até dia 30, né? Então, de quinta a domingo, toda semana, forró nas canelas. E no primeiro sábado de junho, tem o chamado Pingo da Meio-Dia. Você sabe o que é Pingo da Meio-Dia? Não sei. Pingo da meio-dia é o sol de meio-dia. Está no pingo da meio-dia, é um sol muito quente. Aí sabe o que a gente faz aqui? Faz uma festa chamada Pingo da Meio-Dia. Que dá 100 mil pessoas. E começa exatamente ao meio-dia. Aí a gente tem um corredor cultural aqui. Aí os trios elétricos ficam circulando no corredor cultural com as bandas de forró em cima e a gente atrás. Ao meio-dia. Não tem noção do que é isso não, né? Isso acontece em que momento? Mossoró. Não, mas em que momento do ano? No primeiro sábado de junho. Geralmente é o primeiro sábado de junho. Então, do dia que sai a data... Inverno mas daí. Então, você imagina o que é o sofrimento da gente não ter feito o Pingo da Meio-Dia. Então, a gente se fantasia toda. Eu estou até com os meus bichinhos ali de São João, de firolinho no cabelo, de roupa, vai todo mundo com roupa de São João mesmo. E a gente dança muito forró, muita quadrilha. E aqui tem, depois o Pingo da Meio-Dia abre o Mossoró Cidade Junina, e vai até dia 30, de quinta a domingo, com festas na Estação das Artes. São grandes bandas de forró. Olha, é um sofrimento nós nordestinos, com esse junho, que você não tem ideia, viu? Aí as pessoas fizeram muitas festas em casa. Por exemplo, eu vi muitas pessoas me marcaram ontem, que era tipo o pai, a mãe e o filho, ou dois filhos, assim, fizeram canjica, fizeram pamonha, botaram forró e ficaram um casal dançando em casa e tal. Porque é muito sofrimento. O São João, para nós, é algo muito forte, né? É uma celebração religiosa e cultural muito presente na gente. Então, a gente está sofrendo com muitas perdas e também sofrendo, lógico, sendo muito solidária às pessoas que não são só números, são rostos, são corpos, são pais, são mães. Então, assim, toda a nossa solidariedade. E a gente sofrendo também com isso, que é o São João para a gente... É algo de muita alegria. E também um impacto muito grande na economia, viu, Gustavo? Porque o Mossoró Cidade Junina aqui movimenta mais de 68 cadeias produtivas, desde do cabeleireiro, da maquiagem, da roupa, do sapato, do milho, da fogueira, dos fogos de artifício, da cerveja, da tenda, do sanfoneiro. É difícil achar um sanfoneiro na época de junho normal aqui, né? Que estão todos... Imagina! Então, assim, movimenta uma economia, assim, imagina, e eles devem estar, inclusive agora os sanfoneiros, né? Eles devem estar numa situação complicada. Muito complicado. Inclusive, nós fizemos uma ação do nosso mandato, que a cultura é um dos temas que a gente trabalha muito. Aqui tem aquele programa de nota fiscal, né? Que você pega a nota fiscal e ganha desconto no IPVA e tal. E tem uma parte que é para sorteio. Como não está tendo sorteio, a gente entrou com um requerimento para o governo pegar esse recurso e transferir para os artistas. Então, vai ter uma... Isolda, deixa eu te falar, que inveja de você que está no estado, que tem governo, que tem gente feliz, que tem gente com essa alegria. Meu Deus! Olha, se tem uma coisa que a gente não pode abandonar a alegria, porque senão, Gustavo, a vida... Meu Deus, eu sou naturalizado nordestino, não sei se você sabe, mas eu me naturalizei na eleição de 2018, né, de ver a maravilha, quer dizer, a reserva democrática que é o Nordeste para o Brasil. Eu fiquei com vergonha de ser paulista e me naturalizei nordestino. E eu quero dizer o seguinte, olha só, a Gisiane, a gente vai ter de encerrar,
mas vamos marcar novos papos. Gisiane Plúvia está dizendo aqui, Conde, já coloque aí na tua agenda do próximo ano, Isolda será nossa prefeita. Você é pré-candidata, prefeita? Como é que é isso, Isolda? Pode falar para a gente? Pode, não, eu sou pré-candidata a prefeita aqui em Mossoró, pelo Partido dos Trabalhadores, claro. Nós estamos numa disputa bem bacana aqui. Vamos ver se Mossoró vira a página, né? Vai fazer igual o Rio Grande do Norte, vamos virar a página. Olha, com essa. Mas eu sou pré-candidata a prefeita aqui de Mossoró. Então, quem puder ajudar. Todo mundo falou aqui, todo mundo que te conhece aqui, que está de Rio Grande do Norte, estão dizendo sobre isso com você. Nem eu puxei a pauta, foi o público aqui que puxou. Não, mas não tem problema, eu sou pré-candidata e isso vou inclusive fazer... É público e notório. Não, é público e é legal dentro da legislação. Dia 4 eu vou oficializar no partido, né, a minha pré-candidatura. Muito desafiador, mas a gente gosta de desafio mesmo. Nada foi fácil para nós. Isolda, eu tô extasiado. Tem entrevistas que a gente faz que a gente sai renovado, com muita energia. Eu quero te agradecer imensamente. Quero agradecer a Gláucia Fracaro, que fez essa dica para a gente aqui. E assim, espero que essa energia, que essa maneira de cuidar do Brasil, de cuidar do seu povo, que vocês têm aí, que ela se alastre, que ela contagie o Brasil inteiro, que chegue aqui no Tucanistão, que a gente possa virar essa página medonha também de governos tucanos aqui. E vamos para o debate, né? Vamos tentar fazer democracia de novo no Brasil. Eles não querem... O que eu quero fazer? Eu quero fazer o debate com quem defende o Estado mínimo. Eu estou lambendo a rapadura. Você está louca para já... Vamos procurar um. Vamos procurar um. Tudo caladíssimo, ninguém fala nada. Isolda Dantas, aqui no canal do Conde. Obrigado. Um beijo. Querido, eu que agradeço. Um beijo, obrigado a todo mundo que nos assistiu. Estamos à disposição e se prepare para junho vir para Mossoró, viu? Próximo ano. Vou me preparar. Um beijo para todo mundo, encerrando a ligação, encerrando essa... Fiquei até desnorteado. Encerrando a ligação, nem sei mais o que eu faço. Isolda Dantas, obrigado, gente. Um beijo, até a próxima. Muito obrigado. Valeu.